Boa tarde, pessoal. De volta aqui para mais um Entre Amigos. André, é um prazer sempre receber você aqui. Marcos, mais uma vez aqui. Prazer, André. Fazendo a conversa. Vamos trazer uma situação diferente um pouco das duas últimas que a gente fez. Né? A gente veio com vinho tinto, vinho branco. Dessa vez, né, a gente tinha uma ideia, mas a gente teve um jantar 9 tempos aí esses dias. Tivemos uma situação que foi surpresa para todo mundo. Né? Então, vamos ver se a gente consegue passar isso hoje pro pessoal que vai acompanhar a gente. Sem dúvida. A gente vai começar aí com um espumante da Casa Febre, né? Que vai estar combinando um Gravilax salmão. Você vai explicar melhor sobre isso. Um prato fantástico. E depois, cara, uma situação que eu vou até questionar você mais tarde, mas um vinho da região de Salteres, que teoricamente para mim era só vinho de sobremesa, mas Sim, hoje a gente não vai estar comendo com uma sobremesa, vai estar harmonizando com uma outra situação. Vamos falar sobre isso. Vamos estar falando. André, por favor, deixa. Pessoal, um enorme prazer estar mais uma vez aqui com o Jordão, com o Marcos, aqui no Entrecortes. Nós vamos começar aqui com um vinho espumante, harmonização perfeita e já mais que tradicional quando a gente fala de frutos do mar, em especial um salmão. A gente vai contar um pouquinho sobre o prato. E antes de começar, vou proceder à abertura da garrafa de espumante, que é sempre algo que às vezes as pessoas ficam na dúvida e pode acontecer um acidente. A gente aprende na W7, a abertura de espumante vai parecer que tem alguns detalhezinhos um pouco diferentes, mas vocês vão ver que é muito mais prático. A partir do momento que eu vou fazer a abertura do espumante, eu sempre vou manter meu dedão da mão esquerda por sobre a rolha antes de começar a rodar o muselê para fazer a abertura. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 meias voltas. 6 meias voltas dadas, eu abro um pouquinho, afrouxo um pouquinho o muselê, que é a gaiola, muselê é uma palavra em francês, e vou proceder à abertura. Inclino a garrafa em 45 graus, seguro a rolha firmemente e o que eu vou rodar agora vai ser a garrafa e não mais a rolha. Então vocês vão perceber que o rótulo estava virado, o rótulo vai começar a aparecer para vocês. Eu rodo a garrafa e não a rolha. Extremamente mais fácil fazer a abertura dessa forma. E um outro detalhe, vocês não vão escutar barulho nenhum. Um vinho que passa muitas vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos numa cave em silêncio, ele deve ser aberto em silêncio também, né? Claro que em situações de comemoração, final de ano, o pessoal quer estourar. Vale o show, mas a gente vai perder um pouquinho do líquido. Quando o líquido é melhor do que o show, como é o caso desse vinho em específico, cabe-se fazer o trabalho dessa forma. Isso vai ter uma relação muito grande, Jordão, com a temperatura em que o vinho se encontra. Se eu tiver com um vinho numa temperatura mais alta do que a temperatura normal de serviço, isso vai acontecer, vai estourar, vai fazer barulho, a gente vai ter o efeito champanhe, vamos dizer aqui, vai escorrer tudo, as bolhas para fora. Porque na verdade o que acontece aqui, num espumante método tradicional, se a gente for comparar com um champanhe, por exemplo, nós temos 6 ATMs aqui dentro. É uma pressão muito similar à pressão do pneu de um caminhão. E o que acontece? Os gases se contraem em baixa temperatura, é física pura, e se expandem numa temperatura maior. No caso de um vinho espumante, a temperatura de serviço é de 7 a 10 graus. Vinhos com menos corpo, mais podem ser bebidos mais frescos, mais perto dos 7 graus. Vinhos com um pouquinho mais de corpo, um pouquinho mais de expressão, com um pouco mais de passagem de tempo em barrica, que vão ter uma batonagem, um surli um pouquinho mais alto, a gente chega mais perto dos 10 graus. Mas entre 7 e 10 a gente não tem perigo com relação a esse detalhe. E você põe o dedo em cima para que a rolha não exploda de uma vez, né? Perfeito. Porque, assim, o que pode acontecer. A gente trabalha sempre para que não ocorra, mas pode acontecer. É o que eu falo, a gente é leigo, né? Não sabe. Eu, pra mim, se fosse abrir e não tivesse barulho, eu ia achar que tava estragado. Que tinha faltado gás, alguma coisa. Sem espuminha. Exatamente, com certeza. Eu percebo que às vezes eu vejo muitas pessoas abrindo champanhes também, espumantes, né? E elas acabam tirando a mão da rolha, né? Sim. Isso aí é um risco grande. Risco muito grande. Um risco grande. Pra até mesmo você
corre o risco de ficar cego, né, André? Exatamente. Quanto mais tempo a rolha passa num espumante, vamos imaginar que a gente tem uma situação onde esse espumante é um espumante que passou por muito tempo de envelhecimento em garrafa. O contato da rolha com a alta acidez do espumante transforma o formato da rolha. Ele vai deteriorando mais a rolha do que deveria. Tanto é que a gente costuma acreditar que todos os vinhos devem sempre ser guardados de forma deitada, na horizontal. Todas as pesquisas que a Amorim, que é a maior produtora de rolhas do mundo em Portugal, fizeram, já chegaram-se à conclusão que não há necessidade de deixar o vinho deitado. Pode-se deixar o vinho em pé. E no caso de espumantes, por conta da acidez mais alta e por conta da acidez provocada pelo gás carbônico dentro dela, a gente recomenda que espumantes sejam guardados na vertical. Mesmo que eu vá ter aí uma Grand Dame da Veuve Clicquot ou alguns vinhos de longa guarda que vão melhorar, um Dom Pérignon, uma Cristal, que a gente tenha vinhos espumantes franceses, champanhes de longa guarda, ainda assim esses vinhos devem ser guardados na vertical. Mas muita fala e pouco brinde e pouca bebida. Viva! Viva, saúde! André, bom, hoje a gente vai fazer algumas harmonizações aqui, né? Uma que a gente já testada por nós, né? Que foi do nosso jantar 9 tempos, achei muito legal. Fantástico. Aí eu fiz um pedido especial para a chefe para ela fazer este. E que chefe vocês têm, né? Sim, mas eu fiz um pedido especial para ela porque você falou para mim que se surpreendeu muito com essa entrada no jantar. Sem dúvida. Então pra eu trouxe essa harmonização para a gente poder passar para o público. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o espumante, porque ele é diferente de um espumante comum. Sim. Você sim. nota uma salinidade nele que pra mim era... Eu nem gosto de espumante. Tô passando a gostar. Quem não depois gosta de tomar espumante, um vinho bom assim, sujeito não é, Jordão. Repense isso. Não, mas ou é doente do pé, mas no caso seria o samba, né? eu acredito que eu não tomava o espumante certo. Exato. Vamos pensar ou dessa não forma. harmonizava corretamente. Na realidade, o espumante você acaba não necessariamente harmonizando, blindando. Eu sempre evitei. Mas que delícia de espumante, né? Ele fica abaixo do seco, né? Ele é um Brut Nature, né? Brut Nature. Então, se você puder explicar para o público o que é isso. Com certeza. Isso é uma circunstância bem interessante. Em contraposição ao Jordão, eu sou apaixonadíssimo por espumantes e eu tenho duas grandes paixões fora minha esposa, que seria a terceira. E eu tô falando nessa ordem. Brincadeira ali. Mas assim, as duas maiores paixões minhas no mundo do vinho nós estamos fazendo hoje aqui. E não foi pensado, 2 pratos que a Érica sugeriu e calhou de ser as 2 maiores paixões minhas, que são os vinhos doces e que são os espumantes. No caso específico desse espumante, é um espumante do Chile, Casa Fevre, como a gente pôde verificar. Ele é o Quino Blanc, um Brut Nature. Brut Nature, ele poderia ter outros nomes além de Brut Nature. Ele poderia também ser chamado de Pas Dosé ou Dosage Zéro, se ele fosse um espumante francês. Essas circunstâncias quer dizerem o quê? O que ele quer dizer para nós aqui? Que no liqueur de dosagem não vai nada de açúcar. Por que o açúcar entra no espumante? Para deixar ele mais palatável. De forma geral, espumantes vão ser sempre ultra secos, com grande acidez, porque as uvas são colhidas talvez um pouquinho mais cedo do que o período de maturação. E a gente tende a adicionar um pouquinho de açúcar no liqueur de dosagem, que também pode ser chamado de liqueur de expedition, para deixar esse vinho mais palatável. Quando eu tenho um pouquinho mais de açúcar, eu tenho mais palatabilidade e mais drinkability. No liqueur de dosagem, que é o liqueur que eu completo a garrafa depois de fazer o dégorgement, eu não ponho nada de açúcar nele. Ele é só um complemento daquele próprio vinho que foi feito. Então ele não é adicionado açúcar. Quando eu tenho um Brut, eu tenho adição de um pouquinho de açúcar Brut já nele. tem adição, no não é Brut natural. já tem adição. Não é natural. Eu posso ter açúcar natural que restou da fermentação, mas vai ser ultra mínimo. Por quê? Porque a dosagem de açúcar que é colocado no liqueur de tirage, tirage em francês é engarrafamento, então na hora que eu faço o liqueur de tirage, eu coloco açúcar, levedura e um pouquinho de vinho. Esse liqueur de tirage, quando eu faço isso, é o que eu vou fazer a segunda fermentação dentro da garrafa. Se eu errar no açúcar aí, eu estouro a garrafa. Então, praticamente se resta 0 de açúcar no final da fermentação. Então,
Quando eu contrabalanceio, é na última aplicação, depois que eu faço o degorgement, saco as leveduras, faço toda a remoagem que foi inventado pela Madame Clicquot, faço toda a remoagem, ficou lá em cima, eu descarto as leveduras, faço degorgement e aí eu faço completo a garrafa só com o vinho que já foi feito com o próprio espumante. Aí você não tem risco dele fermentar? Eu não tenho risco dele continuar fermentando, porque eu eliminei as leveduras. Sim. E se eu quiser que ele tenha um teor de doçura, eu posso pôr um pouco mais, que é o que eu faço. Mas porque aí eu já eliminei as leveduras do processo de produção de um espumante, método tradicional. Não, nesse caso não. A única filtragem é a remoagem. Tá. É a remoagem, que pode ser feito manual ou por giropaletes, que aí encurta o processo drasticamente. Enquanto eu tenho uma remoagem normal e eu tenho alguns champanhes que fazem esse processo de remoagem manual, eu tenho aí de 35 a 40 dias. Enquanto que quando eu faço um por giropalete, eu tenho 7 dias. Eu encurto em 4 vezes esse tempo. Acabamos falando de produção de champanhe para explicar o que era o Brut Natur. Mas vamos contar um pouquinho do terroir desse vinho e por que ele tem essas características. André, só interrompendo, qual que é a, não sei se você sabe, a uva que é feita esse champanhe? Ou as principais uvas que são feitas, os principais... Aqui é um Chardonnay, se não me trai a memória. É um Chardonnay que é a base principal desse espumante. É a base aqui. principal. Isso, perfeito. Domina o blend um Chardonnay. As uvas principais para a produção de espumantes variam muito de região para região. Então, se eu for pegar champanhe, Chardonnay, Pinot Noir, Meunier, são 3 principais. Eu posso ter outras 4. Arbane Blanc, Pinot Blanc, Petit Meslier e a Pinot Gris. Eu posso ter outras 4 uvas. Inclusive, a gente poderia dizer que quase é 8, porque algumas regiões específicas de champanhe eu poderia colocar a César, mas a César não aparece dentro das 7 principais de champanhe. Mas isso para champanhe ou qualquer espumante? Isso para champanhe. Porque há diferença. Né? A diferença. Eu posso fazer espumante com qualquer uva. Quando eu vou para Portugal, eu vou ter alguns espumantes feitos, produzidos com algumas uvas autóctones de Portugal. Aqui no Brasil, nós temos um espumante que é uma mosca branca com olho azul e outro verde. É da Amitié. É um espumante feito a partir da uva Viognier, que eu saiba é o único no mundo. Se eu pegar, por exemplo, a região de Claret de Die, na França, Rhône Norte, uma região que fica à direita de quem olha para o mapa, mais ou menos na última região ali na direção de Cornas. Se eu pegar essa daí, para eu fazer espumante lá e ser chamado Claret de Die, esse espumante precisa ser feito a partir da uva Claret, porque é uma OC específica para Claret de Die. Apesar de em Claret de Die dominar Muscat Blanc, Muscat à Petit Blanc, que faz os demais vinhos, no Claret de Die, a uva principal é a Claret. Então a gente pode usar uma diversidade enorme de uvas. Legal. Se a gente for voltar especificamente para esse vinho em específico na região do Chile, nós temos 6 regiões no Chile, 6 regiões produtoras, grandes macro-regiões que vão ser divididas depois em outros vales e depois em subvales. Então eu tenho lá em cima, se eu for falar para vocês de norte a sul, eu tenho Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Central. A gente vai ver muitos vinhos de Aconcagua e do Central, é o que domina a produção. Depois eu tenho região sul e região austral. Região austral, pouquíssimas vinícolas. Região sul, 3 vales muito importantes: Itata, Biobío e Maleco. Esse vinho é específico de Maleco. A região de Maleco no Chile, extremamente acidentada, solo misturando entre arenoso e um pouco de pedra, um pouco vulcânico, um solo de excelente drenagem. É um clima mediterrâneo com forte influência da corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt resfria demais essa região e é uma região de clima mediterrâneo, onde naturalmente são verões quentes e secos, seguidos de invernos amenos e chuvosos, mais especificamente no Vale de Maleco, por conta das conformações de montanha, Cordilheira da Costa e Cordilheira dos Andes, nós temos um pouco mais seco essa região, menos chuva. A gente pode perceber que esse vinho, por conta desse solo, desse local frio, desse local seco, a gente tem um vinho de extrema acidez. Você tomar um golinho dele, baixar o paladar, é uma acidez tremenda. Ele é salino por conta da influência
da corrente de Humboldt, e não especificamente, mas por conta de estar próximo do mar, os vinhedos têm uma entrada de brisas marítimas que tendem a resfriar climas mediterrâneos, e região acidentada de montanha. Muito provavelmente, não conheço o local exato desse vinhedo, mas muito provavelmente está em região de montanha, onde eu tenho uma situação um pouco mais fria. Essa acidez vem em torno de uma uva colhida e maturada em circunstâncias mais frescas, em circunstâncias mais frias, e até um pouco desse toque de salinidade confunde o paladar. Pode ser influência marítima e também pode ser grande influência da acidez exacerbada, que para mim é um ponto alto e digno de destaque para esse vinho, que para mim é fantástico. O engraçado disso, né, quando eu falo, parece até um pouco salgadinho, né? E ele realmente é. Vamos lá, a gente tem várias classificações para esse fumante, né? Então, sim. Eu sempre falei Brut Nature, tá errado, é Brut Nature. Ele é o primeiro nessa linha. Ele é o mais seco de todos, ele tá no topo em cima. Aí a gente tem o Extra Brut. Na verdade, nós temos de baixo para cima o ou Dux, o espumante doce, Demi-Sec, Sec, Brut, Extra Brut, Brut Nature. Existe um Sec, então. Existe, Sec, mas o Sec, o Sec, ele é mais doce que o Brut. Tá? Por dosagem de açúcar. Se o pessoal tiver curiosidade, eu posso passar a variação de açúcar pro Brut. Ele é uma variação larga, se não me trai a memória, entre 4 e 12 gramas, mas eu confiro, o pessoal que estiver acompanhando quiser. É diferente do vinho, né? Não tem a mesma não. Inclusive no vinho, a classificação que nós estamos acostumados a lidar, que é de 0 a 4, ele é um vinho seco. De 4,1 a 25, ele é um demi-sec. E acima de 25,1 ao infinito, ele é um doce ou suave, dependendo do método de produção. Mas isso é específico no Brasil, né? Porque fora do Brasil não é. Então tem um vinho que é 4,1 miligramas, que nem é doce, mas ele entra como meio seco no Brasil. Perfeito. Né? E aí ponto. Por exemplo, legislação União Europeia. Ele não trata única e exclusivamente de teor de açúcar presente no vinho, ou residual de açúcar presente no vinho. Ele compara açúcar e equipara com acidez. Se eu tiver índices de acidez titulável, índices de acidez mais altas, eu posso ter maiores percentuais de açúcar e esse vinho continua seco. Porque o que importa para o consumidor final é o que ele sente no paladar, é o que ele sente na boca. Então eu posso ter um vinho com qualquer classificação. Se eu sinto doce, não importou essa classificação. Ou se eu sinto ele seco, não importou essa classificação. Isso é uma coisa muito problemática na legislação brasileira, onde você pega vinhos, por exemplo, da região do sul da Itália, que as uvas estão um pouco mais em maturação, brisas quentes do deserto. Algumas regiões também de Portugal, Douro Superior, ou próprio Chile e Argentina, regiões quentes que tem uma uva um pouquinho mais maturada, eles acabam tendo um residual maior de açúcar, mas se essa uva foi feita um bom trabalho, ela teve uma maturação sacárica equivalente ou perfeita, juntamente com uma maturação fenólica, noites frias para conservar a acidez, fechar os poros da videira e manter essa acidez, ou seja, eu tenho uma maturação dentro do que eu chamaria de uma linha mestra, um fio de ouro, eu posso ter residuais de açúcar no vinho, mas ainda assim manter a acidez tão alta que esse vinho se conserva no paladar como seco e não como meio seco na sequência. Tá? Então, legal. Eu vou pedir pra gente fazer a harmonização. Como é que chamava aquele garçom do Jô lá mesmo? O Alex, né? É lá, exato. Alex, você pode trazer pra gente os blinis. Os blinis de salmão, por favor? Esse vinho tem um aroma também muito interessante. É um aroma bem fresco por conta desse clima um pouco mais frio, de todos esses detalhes que a gente comentou. Ele tem um toque aqui, eu não sei o que vocês percebem, pessoal. Eu vejo aqui uma pera, uma maçã verde, não tem... Geralmente a gente pega vinhos que tem uma temperatura um pouco mais alta, você tem um toque de uma maçã um pouquinho mais madura, uma maçã vermelha, uma maçã amarela, ou quando isso está até um pouquinho maior, uma maçã batida. Não batida de papinha de nenê, uma maçã que eventualmente eu bato ela oxida um pouquinho mais e aí ela acaba tendo esse toquezinho um pouquinho mais maduro. Esse vinho eu não vejo isso, ele é bem cítrico, ele é uma maçã verde, ele tem uma lima, tem um limão no paladar.
ele é praticamente perfeito para acompanhar um frutos do mar, um peixe, no caso aqui, um peixe sem cozimento. Obrigado, Jordão. Peixe cru, acho que não tem harmonização melhor. Essa acidez, essa refrescância com esse produto extremamente nobre, esse salmão fresco é fantástico. E aqui nós temos um prato, né? É um blini, né? É um blini, um creme azedo, né? Creme azedo e salmão. E um salmão Gravilax de salmão. Pra quem não sabe o que é Gravilax, é um salmão curado, né? Isso. Aqui acho que foi curado por 3 dias, então ele tá no ponto perfeito. São diversas situações. Antes de a gente fazer essa harmonização, deixa eu tirar uma dúvida com você. Sim. É o que eu falo, com relação a vinho, às vezes eu consigo falar bem sobre o vinho porque eu tenho litragem. Espumante eu não tenho. Sim, sim, Eu não sou um profundo conhecedor. De espumante eu não tenho nada de conhecimento. O que você consegue fazer de diferença de um bom espumante para um espumante ruim? São as borbulhas, o que ele te estufa, eu não sei. Sim. O grande Se ele é bom ou se ele é detalhe, ruim. o grande detalhe de um espumante a gente pode se amparar em 3 pontos. A borbulha foi muito bem colocado por você. A borbulha, que a gente chama de perlage, ou perlage, porque vem de colar de pérolas, então é o colar de pérolas, é o perlage e não a perlage. A gente consegue avaliar um espumante, um champanhe, não por isso. Por quê? Porque se eu tomar esse mesmo espumante aqui, ou eu tomar ele no Guarujá, ou eu tomar ele nos Alpes Suíços, eu vou ter diferentes altitudes e os gases se expandem e se comprimem não só pela temperatura, mas também pela altitude. Então não tem nada a ver isso. Nada a ver. Então quando alguém faz uma avaliação assim, mas as bolhas são finas e elas acariciam a língua como um colchão de veludo e isso é tudo divagação. As borbulhas em si, o perlage em si não caracteriza um bom espumante de um espumante ruim. É claro que se eu tiver um flight onde eu tenho diversos espumantes no mesmo local, eu consigo perceber diferente carbonatação em cada um deles, eu poderia descrevê-las, mas não julgar pelo método. Outro detalhe, métodos de tanque, como o Charmat, tendem a fazer bolhas maiores e menos consistentes. Métodos onde eu faço uma segunda fermentação na garrafa e eu deixo mais tempo, eu consigo fazer mais carbonatação e bolhas menores e mais dóceis. Tipos de métodos para fazer? Sim, existem vários tipos de métodos para a produção de champanhe. Eu tenho, por exemplo, Champenoise. O Champenoise, que a gente chama somente na região de Champagne. É o mais de Champagne. clássico ou não? Qual que é o mais clássico? É o mais clássico que a gente chama fora da região de Champagne, a gente chama de método tradicional. Quando eu estou em Champagne, eu uso o método Champenoise. Eu saí de Champagne, eu não posso usar nem o nome, porque a AOC Champagne, ela bloqueia até o nome do método. Mas se você pegar a maioria dos vinhos, está escrito Champenoise. Exatamente. Tá errado? Errado, não deveriam estar. Deveriam estar método tradicional ou método tradicional, que é o método de uma segunda fermentação dentro da garrafa. Fora isso, eu tenho o método Charmat, eu tenho a adição de espuma de carbonatação por uma máquina, ou seja, eu injeto carbonatação e não vinda da fermentação. Ela é injetada? É injetada. Eu tenho alguns espumantes onde eu faço, por exemplo, espumantes alemães, alguns espumantes de baixo custo de combate, tem espumatação injetada no vinho base em si. Conhece o nosso Alex aqui? O Alex do Entre Quartos. Outro detalhe bem importante. Métodos de produção de espumante vão criar perlages diferentes. Então, por exemplo, quando eu tenho um método Champenoise, um método tradicional, eu tendo a criar bolhas menores e mais suaves, mais amigas, delicadas no meu paladar. Enquanto eu tenho métodos, por exemplo, um Charmat ou um Pétillant, onde eu tenho bolhas maiores e mais agressivas, forçando um pouquinho a circunstância. E além do fato de que, da mesma forma que baixas temperaturas eu vou ter o gás mais contraído e altas temperaturas o gás mais dilatado, isso também acontece de acordo com a altitude. Então, se eu estiver tomando o mesmo espumante no Guarujá e esse mesmo espumante nos Alpes Suíços, fora o segundo terroir, que com certeza seria muito melhor tomar nos Alpes Suíços, eu teria também circunstâncias de percepção de perlage diferentes entre nível do mar
e grandes altitudes. Entendi. Então isso tudo influencia. A gente estava conversando mais cedo sobre uma situação, o método champenoise. Você tinha dito para mim que só pode ser usado para champanhe. Exato. Mas você pega em todas as garrafas, independente se é champanhe ou não, aparece champenoise. Certo. Eles não poderiam usar isso. Não É errado poderiam esse usar. tipo de nomenclatura. Errado, não deveria ser usado. Pode ser processado pela Comitê Interprofissional do Vin de Champagne. Por quê? O nome champenoise está aliado à região de Champagne. Quando eu saio da região de Champagne, eu uso método tradicional ou método tradicional, um método de uma segunda fermentação na garrafa. Então, qualquer local do mundo que não seja Champagne, eu não posso usar o método champenoise. Não pode usar o seria nome. esse método champenoise ou tradicional? O método champenoise ou método tradicional é o método cuja segunda fermentação do espumante, do vinho, acontece dentro da garrafa. Então eu tenho produção de um vinho tranquilo normal, faço o vinho tranquilo normal, esses vinhos são separados dependendo dos climas, dependendo das regiões, e vou fazer como se fosse um portfólio de diversos vinhos. Vamos falar de champanhe. O grande diferencial das casas de champanhe e da região de Champagne é eu conseguir manter a mesma qualidade do vinho e o mesmo sabor do vinho, ou seja, eu consigo manter estável aquela percepção ao longo do tempo. Então, se eu comprar uma Veuve Clicquot hoje e comprar uma Veuve Clicquot o ano que vem e comprar uma Veuve Clicquot daqui a 10 anos, eu vou ter o mesmo sabor por conta dos vinhos, desse processo que eu tenho diversos vinhos. Eu faço um vin de cuvée, ou eu misturo todos esses vinhos, faço o que eu chamo de vinho base, ou vin de cuvée. Vai para dentro da garrafa e eu faço a adição de um método que chama liqueur de tirage. Dentro do liqueur de tirage é aquilo que eu comentei. Vai um pouquinho de vinho, vai um pouquinho de açúcar e vai uma solução de leveduras. Aí eu arrolho o vinho, ele vai tampado com uma tampinha de garrafa. Essa tampinha de garrafa vai em cima e ele vai lá para descansar. Então ele vai ficar nas caves de champanhe, lá dentro das carrières, que são as cavernas de calcário, e ele vai ficar lá descansando bonitinho dentro da garrafa. Dependendo do champanhe, se for um champanhe normal do Maison ou for um champanhe vintage, ele vai ter períodos de envelhecimento e de descanso e de surli diferentes. Esse vinho passa esse tempo lá descansando. Depois eu passo pelo processo de remoagem, onde eu vou rodando a garrafa da horizontal até ela ficar quase na vertical. Eu decanto todas as leveduras. E é interessante que se eu fizesse isso manualmente... Você decanta as leveduras? É decantável. A garrafa vai estar aqui. Aí eu vou começar um processo onde eu vou começar a inclinar essa garrafa e fazendo rotações. A levedura tende a colar na lateral da garrafa. Então, quando eu começo aqui, eu dou um quarto de volta e dou um tapinha na garrafa. No outro dia eu volto, giro mais um quarto de volta e dou mais um tapinha na garrafa. E eu vou fazendo isso de tal forma até a garrafa ficar quase na vertical. Aí a gente consegue ver aqui, isso eu vi em Portugal, no Luís Pato, um espumante dele feito a partir da vinha Pan, que é um espumante de Cecial, algumas uvas autóctones, inclusive a Baga, algumas vinhas autóctones portuguesas, onde a gente consegue ver aqui toda a decantação da levedura. Aí eu vou fazer o método de dégorgement à la glace, ou dégorgement à la volée. Dégorgement à la volée, eu vou estar com essa garrafa aqui, ela vai estar resfriada, é claro, nós estamos mostrando uma garrafa quente. Eu vou abrir a tampa da garrafa, que é uma garrafa de tampinha, como uma garrafa de cerveja. Eu vou abrir e rodar. Tem que ser muito adestrado ou muito treinado para se fazer isso. Eu saco a tampinha de garrafa e volto a garrafa no ponto normal. Por isso que ele chama à la volée, por uma volta. Mas as grandes casas, as grandes produções, faz essa garrafa passar dentro de uma água salgada extremamente gelada, 10, 20 graus abaixo de zero, congelo a levedura que está aqui embaixo, aí eu posso fazer a abertura dessa tampinha, eu cuspo pela pressão que eu comentei com vocês, que ele é de aproximadamente 6 atm ou um pneu de caminhão, ele empurra essa levedura congelada e aí eu vou esse método é o que a gente vai chamar de dégorgement à la glace ou dégorgement
pelo congelamento. E aí eu faço o saque e depois faço a colocação da rolha novamente, que ela vai ter um formato bem interessante antes dela ser colocada, que ela vai ter um formatinho assim, ó, que parece um vestidinho, que os franceses chamam de juponê. Coloco ela aqui dentro, que a gente pode verificar aqui, ó, essa é uma rolha que já passou pelo processo de prensa, já esteve dentro da garrafa e vocês podem perceber que ela parece um saiotinho de mulher. Ó. Essa rolha ela estaria numa situação que a gente chama de juponê, mas isso depois na abertura. Mas esse processo ele é específico do champenoise ou vários processos? É o processo tradicional. Entendi, Processo tá. dentro da região de Champagne, o mesmo processo. Eu nomeio ele como champenoise. Entendi. Fora da região de E aí tem Champagne. diversos outros. O Charmat é conhecido. O Charmat é um método de tanque. Sim, Isso é muito interessante. Mas existem muitos. Existe. Nós temos o método champenoise, nós temos o Charmat, nós temos o método Asti, nós temos o método Pétillant, que eu vou fazer uma fermentação só dentro da garrafa, ou seja, quando eu faço o vinho base, ele já tem um pouquinho mais de açúcar no vinho base e um pouquinho de levedura, e ele vai ter uma única fermentação. Inclusive esse vinho geralmente é turvo. Eu tenho circunstâncias onde eu faço Charmat Pode usar mais de um método com pro madeira, mesmo. posso usar mais de um método. Existe uma metodologia onde eu faço a segunda fermentação na garrafa e depois tiro da garrafa, volto para dentro do autoclave para fazer um engarrafamento, Faz uma um segundo filtragem numa segunda circunstância, ou seja, eu tenho uma união de método tradicional com o método Charmat. Eu posso fazer o vinho de uma forma e terminar a fermentação na garrafa. Então o céu é o limite. Eu posso mesclar métodos, além do Asti, além do Pétillant, um método onde uma única fermentação, ou a gente pode chamar esse método também de método rural. Na França a gente chama de método rural, esse método que faz uma fermentação única. Eu posso fazer o método de fermentação na garrafa, eu posso fazer o método, ou eu posso fazer a adição de gás carbônico num vinho Faz base. injetado daí no caso. Que aí é quase que pôr açúcar no vinho e misturar com cabo de vassoura. Legal. Não recomendo nem beber. E o método champenoise, ele foi desenvolvido ou inventado pela Madame Não. Ecot ou não? Não, o método champenoise existe uma briga. A região de Champagne diz que o método foi criado na região de Champagne. E a gente vai ter vários mitos, vários detalhes sobre isso. Legal. Só que, se eu tomar esses espumantes, eu percebo que eles não têm a mesma finesse, eles não têm a mesma qualidade, eles não têm o mesmo glamour de Champagne. Champagne é Champagne. Mas nós temos aqui um vinho excepcional que não deve nada a champanhes, em especial com essa harmonização que nós vamos fazer. Vamos ao que interessa, né? Porque a gente tá aqui desde o começo para isso, não fizemos. Vamos todo mundo preencher os copos. Vamos fazer essa harmonização. Esse prato eu acho que é um salmão garvilax acompanhado de um blini e um creme azedo, é extremamente pertinente Ao que combina, né? ao que nós vamos fazer aqui. Eu sempre recomendo, nós já bebemos o vinho, é mais leve, agora experimenta um salmãozinho com blini, experimenta ele puro, experimenta os dois puros sempre. Depois, na sequência, a gente come os dois juntos e vê se faz sentido na boca. O Marquinhos ele já sabe, porque ele já experimentou. Ele já experimentou ele primeiro. Eu sempre recomendo que a gente experimente primeiro o vinho para depois experimentar o alimento. O alimento é mais denso, contamina mais o Eu paladar. acho que a gente já experimentou bastante o vinho, hein? Já tá. Salmão garvilax, blini, Rússia, uma panquequinha sem nada extremamente É isso. expressivo, ela é neutra. É isso. Por cima, um creme azedo, bastante acidez, também originário da Rússia. Por cima, um salmão Gravilax, Jordão colocou bem, curado de 2 a 3 dias. O interessante, o padrão de Gravilax, Gave enterrado, Lax salmão, do escandinavo, prato de origem escandinava, normalmente é feito com açúcar, sal e endro. Eu não sei se vocês fazem o Gravilax dessa forma. Eu acredito que vai O ficar chefe vai poder falar melhor isso um dia. perfeito. Eu acho que vai ficar perfeito. Eles são mais finos do que eu, É uma combinação provaram com maravilhosa, garfo e faca. né? Harmoniza muito bem. Uma vez que assim, a harmonização do produto em si, né? Ó, o creme azedo, o salmão curado. Legal, André? A primeira harmonização do salmão com creme azedo, blini, né? Que eu nunca tinha, mas que delícia que é isso aqui. É impressionante a combinação mesmo dos dois. Parece que você tá, a hora que você come, tá tomando quase que um suco, né? Sim. Ele parece uma coisa só. Sim, e o grande detalhe de harmonizações é exatamente esse sentido que a comida faz na boca. Como que você coloca isso
No caso aqui, na minha percepção, o vinho é fantástico, sem nenhum detalhe a ser comentado. Mas ele trabalha elevando o prato. Você percebe o frescor do salmão quando você toma o vinho. Eu não sei se para vocês funciona assim. Se a gente colocar os dois juntos na boca e mastigar um pouquinho os dois juntos, a percepção do frescor do salmão e das nuances do salmão se tornam melhoradas ou ampliadas pela presença do vinho. Exato. Potencializa o sabor de um, mas potencializa o do outro também. Exatamente, exatamente. Isso é uma harmonização. Às vezes a gente não consegue criar um terceiro sabor, que é muito difícil, mas a gente consegue elevar um dos dois. Ou o prato eleva o vinho, ou o vinho eleva o prato. Isso é fantástico. O legal, cara, disso tudo. E ela cria alguns sentidos do qual você não tinha. É de criar um novo... Uma nova percepção. É sobre o que você está comendo, porque não é só o paladar, né? É o que cria, é a experiência que está dentro de você, enfim, é tudo, sem dúvida. É muito, muito prazeroso a situação. E fica uma recomendação para o pessoal que quiser experimentar o salmão com esse vinho fantástico, mas acho que, tipo, recomendação perfeita. Eu não quero experimentar um champanhe, mas eu quero experimentar um vinho de qualidade semelhante ou muito próxima. Nós temos um vinho aqui que vai traduzir champanhe num outro terroir do Chile, em Malleco. A gente tem uma oportunidade perfeita. Então, já faço um convite para o pessoal que está aí, quer experimentar um espumante e ter essa experiência em casa ou aqui no Entrecortes, não perca a oportunidade de vir adquirir o espumante Quino Blanc da Casa Fevre. Só vai encontrar aqui no Entrecortes, que é exclusivo dele em Piracicaba. Perfeito. Então, excelente oportunidade e experimente com um salmão, ou no caso, um salmão com essas características, com uma comida japonesa, vai super bem, com outros pratos de peixe, com molho branco, até se tiver um pouquinho de molho de queijo, peixe legal que nem essa do salmão, acho que casa perfeitamente. Tudo nessa linha de frutos do mar vai casar muito bem aqui. Ou seja, ele não vai atrapalhar o que já é um grande trabalho. Pra gente encerrar, caso espumante e salmão, né, essa nossa harmonização, sim, eu tenho uma pergunta para você, só pra gente, né, para falar com o público. Qual que é a diferença de um vinho espumante para um vinho frisante? Né? Porque eles confundem, os dois têm um sparklezinho, né? Sim. A grande diferença entre frisante e um espumante é a diferença de pressão interna da garrafa, os níveis de espumatação que eles têm. Até porque o frisante ele nem usa rolha. Exatamente. Né? Eu tenho um frisante. O screw cap, né? Exato. Eu tenho um frisante que eu fiz um evento, um frisante italiano, ele é com rolha normal. Rolha simples. Você abre um saca-rolha de 2 estágios. Existe. Porque ele tem 2,5, de 2 a 2,5 ATMs. Então ele é simplesmente, vamos dizer assim, um pouquinho mais que uma agulha. Se a gente pega a região, por exemplo, dos vinhos verdes em Portugal, mas você vai ter principalmente regiões, por exemplo, Asti na Itália, você vai ter frisantes, que são geralmente 2,5 ATMs, que vem com uma rolha normal. Ele é como se fosse uma agulha. Aí você sente que ele pica um pouquinho na boca na hora que você está tomando. Exatamente. Já um espumante você vai ter para 4, 4,5, quando você tem um champanhe ou o método tradicional, 6 ATMs. Legal. Então, assim, quem quiser provar isso aqui no Entrecortes, a gente tem exclusivo. Pela qualidade do espumante, não é um espumante caro, tá? O pessoal encontra isso aqui na faixa de R$160, Nossa, R$160. preço extremamente acessível pela é muito qualidade. Diferente, é o que eu falo. Eu jamais imaginei beber espumante com prazer como eu tenho bebido esse espumante. Mas eu recomendo, gostei muito de estar provando isso aí. Aqui no Entrecortes tem diversas possibilidades, outros espumantes. Você está harmonizando aí de experiência com relação a isso. Com certeza. Então, a gente vai fazer um brinde. Um brinde, porque nós ainda temos um vinho doce na sequência. Não para hoje. Um brinde a vocês. Viva!